Ok, vamos falar agora dos exercícios, né? Espero que você goste dos exercícios, porque você vai ter muito trabalho com eles, tá? Mas esse trabalho ele é profícuo, né? É tanto para você que já vem de outras versões do ERP, como para você que não conhecia o ERP ainda, tá bom? E ele é profícuo no sentido de que você vai mexer tanto nessa aplicação que não tem como você não dominá-la, não tem como você não conhecê-la a fundo quando você fizer esses exercícios aqui, tá bom? Eles são exercícios direcionados para todos, mas dependendo da sua necessidade, do seu objetivo ao realizar esse treinamento, você vai fazer um ou outro, legal? O primeiro exercício, né, que eu vou deixar é para você utilizar o gerador de DTOs. O que é isso? Gerador de DTOs. Eu vou fechar aqui essa aplicação e você vai receber, né, lá no ambiente de suporte, esses dois projetos aqui, ó, o gerador 1 e o gerador 2. Tá? Deixa eu abrir esses projetos aqui no Delphi. Vamos aqui em Delphi, gerador 1. Aqui está. Esse gerador é para facilitar a geração do VO e do controller. Tá? Ele foi feito com esse objetivo. Ele facilita a geração do VO e do controller. Tá bom? Ele foi feito desde a primeira versão do ERP. Tá? Ele vai se conectar aqui com vários bancos. Okay? Tem o MySQL, tem o SQL Server, Firebird, Interbase e Oracle. Tá? Eu vou me conectar com o banco MySQL, que é o que eu estou utilizando. Ele jogar as tabelas aqui, ó. Então vamos dizer que eu queira gerar o VO da tabela produto. Eu venho aqui, tem a opção de gerar VO, gerar controle cliente, controle servidor, porque na primeira versão lá do ERP, o controller do cliente e do servidor eles eram diferentes, tá bom? Depois nós evoluímos isso daí. Cliquei em gerar VO, ele já gera tudo para mim, ó. Tá? Então é uma mão na roda isso daqui, né? Se eu clicar em gerar todos, ele vai gerar todos esses VOs. Tá? Ele está gerando esse VO na pasta teste. Então é só copiar e colar isso daqui. Tá? Qual é a deficiência desse gerador? Deixa eu clicar em gerar controller só para você ver. Ó, que ele também gera o controller certinho. Tá bom? Então vamos lá em gerar VO de novo. Qual é a deficiência dele? Eu vou colocar aqui para ele gerar, por exemplo, o VO da pessoa. Então ele vai lá, ó, gerou lá os dados de pessoa. Em public ele colocou as properties da pessoa e lá initialization, finalization. Mas se nós abrirmos o VO da pessoa, que é em comum VO, procurarmos por pessoa e abrirmos este VO, você vai ver que nós precisamos também desses caras aqui, ó, das listas e dos objetos, tá? Eu preciso dessas associações, isso relacionado a 3TORM, né? Dessas associações aqui para objetos e dessas associações valoradas aqui, ó, Many Valued Association para as listas, tá? No caso do pessoa DTO, vamos abrir também o pessoa DTO para a gente ver aqui, tá? Pessoa DTO, esse aqui sendo utilizado com Morbot, né? Eu também preciso dos meus objetos. Opa, abrir foi o produto. Pessoa aqui. Pronto, olha, eu também preciso dos meus objetos. Preciso das minhas listas, preciso dos meus objetos aqui, tá? E as propriedades, elas são instanciadas em public, que é para ele não criar esses campos aqui na tabela. Perfeito? Mas eu também preciso deles, né? E essa nossa primeira versão do gerador não faz isso, tá? Então nós temos uma segunda versão, que é o gerador 2, que não foi feito por mim, tá? Eu não mexi nesse código do gerador 2, foi um colega que fez durante o desenvolvimento do STRP 2.0, tá? E ele implementou, ou tentou implementar, essa questão das associações, de colocar os objetos vinculados dentro do VO. Ok? Ele também alterou para gerar o controller no formato do T2TRP 2.0, né? Que já era um controller só para o servidor e para o cliente. Tá? Você vê que já tem opções a mais aqui. Né? Eu me conecto ao banco, é tão grande aqui, né, o formulário, que nem apareceu a opção de eu me conectar ao banco aqui, tá? Então tem que dar uma melhorada aqui nesse carinha. Mas enfim, ele vai se conectar, vai trazer aqui as tabelas, aí vai ter as opções de gerar os VOs, né, o controller,
tá? E tem uma opção aqui que ele vai fornecer, né, ou ele vai fazer de forma automática, ele vai gerar já os campos transientes, né, ele vai gerar os objetos, vai gerar as listas, tá? Ele tenta fazer isso de forma automática, mas eu não mexi nesse código e nem analisei, ok? No entanto, eu vou disponibilizar os dois geradores para vocês, né, para vocês brincarem com eles. E a brincadeira nos dois geradores é a seguinte: você vai adaptar um ou outro gerador para gerar os DTOs, tá bom? O controller, não se preocupe muito, porque o controller, né, ele é basicamente igual ao outro, tá? Claro que tem algumas alterações nos métodos de inserção, de alteração, mas não se preocupe com o controller muito neste momento, tá? O exercício mesmo é você fazer o gerador gerar o DTO no formato que nós precisamos, tá? Aí você vê se é mais fácil fazer no gerador 1 ou no gerador 2. Caso você disponha de um pouco de tempo, faça também a geração do novo controller. E aí você pega como base o banco controller e o pessoa controller, tá bom? Esse então é o primeiro exercício, né, que já vai ser bem interessante. O segundo exercício é você remover completamente o T2TORM do módulo cadastros, tá? Você vai pegar o módulo cadastros e vai remover o T2TORM, ok? Você começa assim, ó. Deixa ele abrir aqui para eu mostrar. Você vem aqui em Project, Remove from Project, e aí você remove esse cara aqui, ó. Deixa eu fazer de uma forma mais fácil aqui. T2TORM, pronto, deixa ele aberto aqui. Aí vem em Project. Remove from Project, tá aqui, ó. Você vai remover o T2TORM. Você vai ver que ao fazer isso, né, você vai precisar alterar todas as telas. Legal? Talvez seja interessante, né, você deixar o cadastro apenas com o cadastro da pessoa e do banco, remove todas as outras telas, tá? E aí sim você remove o T2TORM. Lembrando que ao remover o T2TORM, você também precisa remover os VOs. Remova os dois, o T2TORM e os VOs. Quando você fizer isso, aí você vai entender o que é preciso realizar para que o sistema fique funcionando apenas com o Mormont, tá? Esse é um exercício que você deve realizar. Ele é muito importante, é importantíssimo que você faça esse exercício, tá bom? Muito bem, esse é então o segundo exercício, tá? O exercício seguinte é você deixar o sistema com o T2TORM e com o Mormont ao mesmo tempo, ok? Para que isso? Bom, você deixa o Mormont funcionando em 3 camadas, como um servidor REST, tá? E quando o sistema ele estiver rodando em 2 camadas, você usa o T2TORM, tá? Então, tente realizar essa tarefa, tente fazer esse exercício, deixar o sistema funcionando com os dois, né? Então, por exemplo, aqui na tela da pessoa, onde nós comentamos aquele código T2TORM, né? O que é que você vai fazer? Deixa ele abrir aí. Você vai descomentar o código, tá? E vai utilizar um ou outro, dependendo de qual framework você está utilizando, ou dependendo de o sistema estar rodando em 2 ou 3 camadas, né? Como é que a gente sabe que o sistema está rodando em 2 ou 3 camadas? Nós temos aqui, dentro do conexão ini, esse parâmetro. Então, o cadastro aqui para o T2TORM, ele está funcionando em 2 camadas. Eu não preciso rodar o servidor DetSnap, né, que era utilizado no T2TRP1 e no 2.0, tá? Não preciso. Não preciso de um servidor, ele está rodando em 2 camadas. Sendo que no cadastro da pessoa, do cliente, do banco, ele está rodando em 3 camadas, porque eu estou usando o Mormont já. Legal? Então você vai pensar numa maneira de usar os dois carinhas, o Mormont e o T2TORM. Ok? Daí nesse código aqui que nós comentamos, ó, ele seria descomentado, né, para ser utilizado quando for utilizado o T2TORM. E aí, vale a pena fazer isso? Aí você vai pensar, a gente vai discutir isso no EAD. Por que utilizar dois ORMs? Será que ao utilizar o T2TORM em 2 camadas é melhor? Ok? Mas enfim, tente realizar esse exercício. Realizando esse exercício, você também vai compreender melhor como as coisas funcionam. No entanto, né, aquele exercício que vai fazer você entender de fato a aplicação é quando você arrancar o T2TORM.
tá? Quando você tentar arrancar o TDST-ORM, aí você vai ver como a aplicação ela funciona de fato. E aí você vai compreender como colocar o Mormont no lugar, porque nós já fizemos isso em 3 telas aqui, tá? E por fim, você vai completar os demais cadastros, né? Caso você continue utilizando o TDST-ORM, não precisa fazer mais nada, porque eles já funcionam com o TDST-ORM. Caso você vai utilizar de fato o Mormont, aí sim, você precisa alterar os cadastros, as telas de cadastro, para utilizar o Mormont, tá? E quando você arrancar o TDST-ORM e colocar o Mormont, você vai ver que algumas coisas não vão ficar 100%, como aquela consulta, né? É como a questão do filtro, tá certo? E aí você vai pensando em maneiras de implementar isso daí, tá bom?